E aí pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós teremos essa aula iniciando o segundo semestre deste ano com o módulo 2 do livro, Citologia, no capítulo 5, Membrana Celular e Citoplasma. Isso está na página 78. Quem tem livro, beleza, pode acompanhar pelo livro. Quem não tem, pode pesquisar na internet, Tem esse material que vai ajudar vocês a estudar um pouco e concluir as atividades, que vai ser postada também. Então vamos lá. Pessoal, o tópico 5.1 desse capítulo, Construindo o Modelo da Célula, está na página 79. E célula, o que é? Bem, esse assunto é um assunto bem interessante, já que todos os seres vivos são feitos de células. A gente já falou sobre isso, falamos sobre a teoria celular, que todos os animais são feitos de células, todos os vegetais. Uma célula só pode vir de outra pré-existente. Então, a célula possui um metabolismo, ou seja, um funcionamento. E nós temos uma grande variabilidade, digamos assim, quanto aos tipos de células. Nós temos desde o período embrionário, onde acontece a transformação das células, certo? E essas células vão se tornando especializadas, criando assim tecidos, e esses tecidos para órgãos, sistemas, até o nosso organismo. Então, nós somos um amontoado de células, alguns trilhões, aproximadamente uns 100 trilhões de células, todas desempenhando função, uma intrínseca à outra, ou seja, uma depende da outra para sobreviver. Nós temos células vermelhas, os eritrócitos são as hemácias, células nervosas, células dos nossos tecidos conjuntivos, como a pele, como os ossos, tecido ósseo, muscular, ou seja, a grande variabilidade do nosso organismo. Mas todas as células têm uma semelhança quanto à sua composição, como é feita. A gente vai estudar isso, essa parte mais popular, mais comum a todas as células. Aqui eu tenho ela, uma célula animal, Na vida real, o formato bonitinho, colorido não é, Quando a gente olha ao microscópio, não é tão perfeitinha, bonita, detalhada como a gente vê nos livros. Eu vou já mostrar. E nós temos para todas elas as mesmas partes básicas. Membrana plasmática, que é como se fosse a casca do ovo. Essa casca protege o que tem dentro, certo? Algumas coisas vão passar por essa casca, outras não. A célula controla, certo? Quem controla é a membrana plasmática. A gente vai falar sobre isso. Toda célula tem, é obrigatório. Nós temos o citoplasma, que é uma região que está dentro da célula. Seguindo a lógica do ovo, seria a clara do ovo, o citoplasma. E nós temos o núcleo, que seria a gema. Então as três partes, toda célula tem que ter isso, certo? Essas células evoluídas, chamadas de eucariontes. Todas as células eucariontes possuem essas três partes. É isso que a gente vai estudar, células evoluídas. E as células vegetais elas não fogem à regra. Na célula vegetal você também vai ter a membrana plasmática, que vai envolver a célula vegetal. A gente vai ver o citoplasma, que é o que está no interior, cheio de estruturas importantes para o funcionamento da célula. E nós temos o núcleo, certo? Todas as células. Além de que as células vegetais possuem uma parede celular, como é chamada, uma proteção a mais. Então aqui seria uma fotografia, certo? Microscópica de uma célula, não bonitinha como a gente viu aí, colorida, mas que tem todas essas partes que a gente falou. Essa daqui, que mal dá para ver, as setinhas estão apontando, é a membrana plasmática, está envolvendo a célula. Essa região é o citoplasma e essa outra aqui, o núcleo. Então não é tão bonitinho como a gente vê nos livros, Essa é uma foto real de uma célula, mas tem as três partes. O que é que nós vamos estudar aqui? Nós vamos estudar a casca do ovo. Nós vamos estudar a membrana plasmática. É comum chamar de biomembrana, certo? Então a gente vai estudar do que ela é feita e para que ela serve. É só isso, tá certo? Vamos pegar essa primeira parte, do que as biomembranas são feitas.
Se você pegar uma célula, como eu peguei aqui, ó, o desenhozinho, ó, é só essa casquinha, ó, e der um zoom, você vai encontrar mais ou menos esse formato, essa composição molecular. Ela é feita dessas bolinhas azuis, ó, embaixo e em cima, agarradas por esses fios, ó, como se eu tivesse amarrado essas bolinhas umas nas outras, certo? São os lipídios, também chamado de fosfolipídios, e feitos de proteínas, são essas maiores, essas estruturas aqui, ó, que atravessa a membrana de um lado a outro, ó. E tem os glicídios, ó, que são essas estruturas aqui na ponta das proteínas, além de outras composições como o colesterol que só os animais têm, ó. Então vamos lá, tá aí as proteínas, ó, os lipídios, os glicídios e o colesterol, que só tem nas células animais. Todas as membranas apresentam essa composição básica, e isso faz com que as substâncias sejam controladas ao entrar e sair da célula. Tá aqui ela, ó. Entra e sai. Isso se chama permeabilidade. Permeabilidade é somente isso, é a capacidade da membrana plasmática de selecionar o que entra e o que sai dela. Entra coisas boas, sai coisas ruins, não entra coisas ruins, não sai coisas boas. Ela controla, é um porteiro. Então a função principal da membrana é selecionar. Permeabilidade, que é a seleção dessas substâncias. Como é que ela faz para selecionar o que entra e o que sai? Ó, tá vendo? Existem dois tipos de seleção. A gente chama de transporte. É o transporte passivo e o transporte ativo. O transporte passivo é um transporte em que as coisas acontecem sem que a célula gaste energia, sem que ela pague alguma coisa para aquilo acontecer. É uma coisa natural. Simplesmente as substâncias atravessam facilmente, sem a célula gastar essa energia. Já o transporte ativo, já está dizendo, ela ativa. Para ativar esse transporte, ela precisa gastar energia, então ela paga. Então é um transporte em que a célula se esforça e vai ter que gastar energia para realizar. Então é trabalhoso, certo? Vamos lá para a primeira. Transporte passivo. Primeiro ponto que eu coloquei aí. Ela não vai gastar energia e as coisas vão passar, as substâncias, pode ser água, pode ser sais minerais, vitaminas, qualquer coisa desse tipo. Essas substâncias, elas simplesmente vão de onde tem mais para onde tem menos. É só isso. Se tem muita vitamina fora da célula e tem pouca vitamina dentro da célula, as substâncias começam a migrar de onde tem mais para onde tem menos. Só isso. A célula não gasta energia para fazer isso. Se fosse o contrário, ela gastaria. Tá certo? Porque ela está forçando. Não tá tão cheio e ela quer jogar mais dentro. Isso gasta energia. Aí não é transporte passivo. Existem 3 tipos de transportes que a célula não gasta energia. É chamado de difusão simples. A primeira é uma passagem que acontece isso. Ó. As substâncias vão de onde tem mais para onde tem menos. Olha só o desenho como é fácil. Ó. Aqui seria o lado de fora da célula. Aqui seria o lado de dentro. Então, se tem mais fora e tem menos dentro, as substâncias, pode ser o soluto. O soluto pode ser sais minerais, pode ser glicose, pode ser vitamina, pode ser isso daí. Eles passam de onde tem mais e vão para onde tem menos. Eu chamo isso de difusão. A célula não gasta energia. O segundo é a difusão facilitada. Ou seja, além de ser de onde tem mais para onde tem menos, tem alguém que ajuda a passagem, acelerando o processo. Acontece assim, ó. De onde tem mais, olha o tanto que tem aquelas substâncias, ó. Para onde tem menos, ó. Agora, simplesmente alguém ajuda, ó. É tipo uma válvula. É uma proteína que ajuda as substâncias a passar de um lado para o outro de uma forma mais rápida. Difusão, ela é um pouquinho demorada. Difusão facilitada, já é um pouco mais rápida. Mas não gasta energia. Toda difusão é um transporte passivo. A última do transporte passivo, a osmose. A osmose, ela é uma passagem da água, certo? Só da água. Não é sal, não é vitamina, não é sais minerais, é só água.
passagem do solvente. Sempre que você ouvir a palavra solvente, é um líquido. Soluto é um sólido. Água e sal. Você jogou o soluto, o sal, na água, que é o solvente. Então, pega esse raciocínio que ajuda. Então, a osmose é a passagem da água para o local que tem mais sal, que é mais salgado. A água sempre vai para o local onde tem mais sal, onde tem mais soluto, onde está mais concentrado. Acontece através da membrana plasmática, assim seria a membrana plasmática, e a água. Aqui é o sal, as bolinhas maiores, alaranjadas, marrom. Elas são o sal, e as bolinhas azuis pequenas é a água. Então é a passagem da água para onde está mais salgado, onde está mais concentrado o sal. Isso é chamado de osmose. Vamos para o que acontece com as células animais na osmose. Nós temos problemas, certo? Devido à concentração de sal. Exemplo, nós temos aqui hemácias, células sanguíneas. Preste atenção no primeiro esquema. Se a célula sanguínea, uma célula animal, ela for colocada em um local que não tem sal nenhum, é um local hipotônico, como é chamado, que tem mais sal dentro da hemácia do que fora. Então, olha o raciocínio como é simples. Se a célula é mais salgada, a água sempre vai para onde está mais salgado. Então, a água começa a entrar na célula e ela incha, podendo até explodir. Isso não é bom. Não é bom que nosso sangue ele tenha menos sal do que as células. Porque aconteceria isso aí. A água passaria para as células e as células nossas estourariam dentro do nosso corpo. Então, nosso sangue, digamos assim, o plasma sanguíneo, ele tem um pouco de sal a mais do que as células. Para que isso não aconteça. Um pouquinho a mais. Ao certo equilíbrio. Também não pode ser o contrário. Certo? Senão acontece outro problema. Eu vou para ele. Eu vou para o lado do meio para a gente ir por essa lógica. Vamos para o contrário. Se era mais salgado dentro da célula, vamos dizer que agora é salgado fora da célula. Mais sal fora do que dentro. Um local hipertônico, muito salgado. Hipotônico, pouco salgado. Então, por o local ser hipertônico, o sal, certo? Sempre a água vai para onde é mais salgado. Então, a água das células, olha o que acontece, começa a sair. E a célula começa a murchar. Isso acontece porque a célula está perdendo água. Então, é importante que, na questão das nossas hemácias no nosso plasma sanguíneo, que a quantidade de sal fora e dentro da célula seja equivalente. Não tenha grande diferença. Porque pode acontecer ou da célula inchar ou da célula estourar. Então, um dos dois. Estourar ou se murchar. Então, quando a concentração é igual, fora e dentro, a célula fica normal. Nem incha, nem murcha. Isso acontece nas células animais. Vamos para as células vegetais, essa mesma história. Se eu pegar um prato de salada, certo? E colocar sal na salada, a gente nota que se não comermos logo, deixarmos para comer à noite ou no outro dia, você vai ver que as folhas da alface, por exemplo, da salada, está toda murcha. Murchou porque aconteceu isso. Você botou sal, o sal começou a chupar a água das células da alface, da tomate. Se ela puxou essa água, as células murcham. Lembrando que a água sempre vai para onde está mais salgado. Se está mais salgado fora, então a alface, tomate que você colocou, vai murchar, vai perder água. Porque vai sair dentro das células da planta, da alface, da tomate. Ok? Vamos para o transporte ativo. Eu tenho aqui o transporte em que a célula gasta energia, enquanto o passivo não gasta, o transporte ativo gasta. Porque as substâncias elas vão de onde tem menor para onde tem maior quantidade. Enquanto que elas passam do maior para o menor, não há gasto de energia. Se eu fizer o contrário, vai haver esse gasto. Então é aqui, As substâncias para ir de onde tem mais, de onde tem menos para onde tem mais, as células gastam energia. Se você ver as verdinhas, tem mais verde fora do que dentro. Amarelas, tem mais amarela dentro do que fora. Então, para que isso aconteça, essa passagem, a célula gasta ATP.
quando essa palavrazinha aqui, ó. Em biologia, em química, ATP quer dizer energia. A célula tem que dar energia para essa proteína transportar as substâncias de onde tem menos para onde tem mais. A gasto de energia. Os transportes que acontecem através da membrana. Terminou a primeira parte, né, do que é que ela é feita. Agora a gente passou para a parte para que é que ela serve. Então, nós temos os tipos de transportes através da membrana, além daqueles que a gente já falou. São transportes em bloco, transportes em grande massa, em grande quantidade. E as células podem usar esses transportes para se alimentar. Nós temos os processos de endocitose, ó, que é a entrada de alimento na célula. Endo quer dizer para dentro, citose quer dizer célula, né? Então, para dentro da célula. A célula pode ingerir alimento sólido ou líquido. Quando a célula ingere alimento sólido, esse processo é chamado de fagocitose. Fago quer dizer comer. Você linka com mastigar, com comer. Então só pode ser alimento sólido. Então aqui eu tenho, por exemplo, a entrada, ó, de um alimento qualquer. E a célula faz a digestão. O alimento estava do lado de fora, entrou, ó, vai sendo capturado pela célula, ó, e vem as células digestivas para fazer o processo de alimentação, de digestão. Então, entrou, é uma endocitose. Se for sólido, eu posso chamar de endocitose do tipo fagocitose. Fago, comer. Porque se for do alimento líquido, ó, endocitose. O alimento líquido, eu chamo de pinocitose. O alimento entra, ó, dentro da célula, através da membrana plasmática. Ela, ó, forma uma bolha, uma vesícula que envolve o alimento. Aí, aquela célula digestiva vai lá fazer a digestão desse alimento líquido. Lembrando, endocitose é a entrada. Se for sólido, eu chamo de fagocitose. Se for líquido, eu chamo de pinocitose. Último transporte, que é o transporte de saída agora. E a gente encerra a aula. Exocitose é quando o alimento vai para fora da célula. Se entrou, endo. Se saiu, exo. Exo quer dizer saída. Citose, citose célula. Então, saída da célula. Alguma coisa vai sair da célula. Saída de substâncias, que a gente pode ver aqui, ó. Aqui é o lado de dentro da célula. Lá vem as excretas, alguma coisa que não presta e a célula, ó, elimina. A gente chama isso de exocitose, beleza? Pessoal, eu vou deixar o link aí do vídeo para vocês assistirem quando quiserem. Vai estar aí no material que eu vou postar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu! Façam o formulário, viu? Também vai estar aí no material. Tchau!